E é sobre isso que eu quero falar agora, para finalizar, sobre sinais, evidências, frutos que se manifestam na vida de uma pessoa que nasce de novo. E eu quero relatar aqui rapidamente esses frutos para que você possa avaliar a sua própria vida, para que você possa refletir sobre a sua vida, sobre como você tem andado, como você tem vivido, sobre a pessoa que você é, para que você analise, examine-se a si mesmo e reflita se realmente você nasceu de novo, se realmente você teve um encontro com Deus, se você foi feito uma nova criatura, se Deus realmente habita dentro de você e te deu salvação e vida eterna. Tem como você avaliar isso. Então, reflita nessa hora, baseado nessas atitudes que eu vou citar aqui, para ver se você realmente nasceu de novo, se você teve um encontro com Cristo. E caso você não tenha tido, clame a Deus por salvação, por vida eterna, por regeneração, para que Deus venha e opere em você esse novo nascimento e faça de você uma nova criatura. A primeira evidência que eu quero citar é que a pessoa que nasce de novo, ela tem sede de comunhão com Deus. Como diz o Salmo 42:1. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Veja que o salmista está falando aqui de um anelo, um desejo profundo, um suspirar pela presença de Deus, um desejar a presença de Deus. Aquele que nasce de novo, preste atenção nisso, é uma pessoa que dia após dia, todos os dias da sua vida, ele já amanhece desejando a presença de Deus. Ele anseia pela presença de Deus. Ele sabe que há um vazio no seu coração natural que deseja ser preenchido diariamente pela presença maravilhosa e gloriosa de Deus. Então a pessoa que nasce de novo é alguém que ama estar em oração, em adoração, em contemplação, em meditação. Alguém que ama estar na presença de Deus, falando com Ele, ouvindo a sua voz, sentindo a sua presença, sendo envolvido pela sua glória, orando em espírito em todo o tempo, em uma atitude de espírito, andando com Deus diariamente, comparecendo ao Santo dos Santos, ali adorando a Deus todos os dias da sua vida. Alguém que nasce de novo, ele tem esse anseio, ele tem esse desejo. A presença de Deus é tudo que ele mais quer, é tudo que ele mais deseja, é estar com Deus. A sua alma agora regenerada, seu coração novo, suspira pela presença de Deus, ele deseja Deus. A oração não é algo superficial, não é algo mecânico, não é algo que ele faz como uma reza, onde ele repete várias coisas que ele nem sabe o que significa, ou ele ora como se fosse uma obrigação, uns 5 ou 10 minutos, e pronto, achando que fez uma obrigação. Não, aquele que nasceu de novo, ele anseia a presença de Deus, ele anseia por isso. Então ele ora de todo o coração, frequentemente. Ele tem uma vida de comunhão, de oração a Deus. Ele fala com Deus, ouve Deus, ele anda na presença de Deus. Ele sente prazer por isso. A sua alma anseia por isso, não como uma obrigação, como um fardo, como uma tarefa que ele tem que cumprir, religiosa, não. É algo que ele anela, que ele anseia, que ele suspira, como alguém suspira pelo ar, pela água, como uma necessidade de vida. A pessoa sente necessidade da presença de Deus. Pare para refletir, a sua vida é assim? Você é assim? Você que diz que nasceu de novo, que tem Deus no seu coração, você realmente tem prazer na presença de Deus? Você anseia pela presença dele? Você vive uma vida de oração? Ou você não sabe nem o que é isso? Você não deseja isso, você não vive isso, e quando faz como uma obrigação, simplesmente porque quer alcançar alguma bênção, quer alcançar algum benefício de Deus, e faz muitas vezes de uma maneira vã, repetitiva,
sem profundidade, sem amor, sem relacionamento. Pare para refletir como é a sua vida e você vai ver se realmente você tem Deus dentro de você ou não. Porque quando nós nascemos de novo e o Espírito de Deus vem morar dentro de nós, nós ansiamos pela presença de Cristo. Outra coisa, aquele que nasce de novo tem um desejo de conhecer a Deus. Como Paulo diz lá em Filipenses 3,8. Sim, deveras considero tudo isso, tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então veja só o que Paulo fala. Ele considerava tudo na vida dele como perda, por causa da coisa mais sublime que ele desejava, que era conhecer Cristo Jesus, o seu Senhor. Então Paulo desejava conhecer a Cristo mais do que qualquer coisa. Não havia nada nesse mundo que ele desejasse conhecer mais do que conhecer a Cristo. Não havia nenhuma pessoa nesse mundo que ele amasse mais, que ele desejasse conhecer mais do que a pessoa de Cristo. Ele desejava conhecer quem é Cristo, como Jesus pensa, como Jesus é, conhecer seus ensinamentos, seus mandamentos, conhecer sua vontade, estar vivendo uma comunhão com Ele, conhecer o seu caráter, ter relacionamento com Ele, ter amizade profunda, intimidade com Jesus. Era um anseio de Paulo. Paulo considerava tudo como sendo uma perda, como sendo menos importante, como estando em segundo lugar, como algo descartável se fosse necessário para poder conhecer a Jesus. Era o maior desejo do seu coração, conhecer o seu Senhor, ter um relacionamento profundo com Ele. Então quem nasce de novo tem esse anseio de conhecer a Cristo, de conhecer como o Senhor pensa, como Ele é, conhecer seu caráter, conhecer seus ensinamentos, se aprofundar na sua palavra, conhecer a sua vontade. Quantas pessoas que dizem que nasceram de novo, que têm Jesus na sua vida, nunca abrem nem a Bíblia para ler. A Bíblia é só um enfeite na sua casa. Nunca tem prazer em ler a palavra de Deus para poder aprender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Muitas pessoas que dizem que têm Jesus não seguem seus ensinamentos, não obedecem seus ensinamentos. E Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Como é que você diz que ama Jesus e não guarda seus mandamentos? Certa vez Jesus perguntou assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Ou seja, de que adianta reconhecer Jesus como Senhor, de boca, se no seu coração você não está disposto a obedecê-lo, a servi-lo, a segui-lo com a sua vida, obedecendo os seus ensinamentos, vivendo para agradar a Ele? A pessoa que nasce de novo é alguém que teve a sua vida transformada. Ele agora vive para agradar a Deus, para obedecer a Deus, para seguir os seus ensinamentos. Ele está num processo de santificação, sendo a cada dia transformado conforme a imagem de Cristo, se tornando mais parecido com Deus, tendo prazer na sua palavra, tendo prazer em obedecer a sua palavra, se tornando um discípulo fiel e obediente, que vive uma vida irrepreensível, de maneira justa, como uma pessoa santa de verdade, que se afasta do pecado para agradar a Deus. Será que a sua vida é assim? Será que realmente você nasceu de novo? Ou será que você tem passado dias, meses, anos, sem nunca abrir nem a Bíblia? E quando abre, você não tem prazer nenhum em ler. E quando você lê e conhece, você não tem prazer nenhum em obedecer. Você acha realmente que nasceu de novo? A Bíblia também mostra que quem nasceu de novo tem desejo de abandonar o pecado. Como diz lá em Gálatas 5:24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Ou seja, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Em outras palavras, para eles, a sua natureza carnal e pecaminosa, com todos os seus desejos e prazeres mundanos, essa natureza interior caída do ser humano, para aquele que nasceu de novo,
essa natureza está morta. Ele não dá atenção nenhuma a essa natureza. Ele não satisfaz as vontades do seu coração. Ele não satisfaz os seus desejos carnais. Ele não cede às tentações. O mundo está morto para ele. A sua carne não prevalece. O que prevalece é o Espírito Santo. É a vontade de agradar a Deus, de fazer a vontade do Espírito. A pessoa que nasce de novo, ele vive uma vida espiritual, não uma vida carnal, pecaminosa, mundana, segundo os valores desse mundo, segundo o sistema pecaminoso, seguindo a vontade de Satanás, vivendo engodado em todo tipo de pecado, prostituição, adultério, avareza, idolatria, feitiçaria, roubo, furto, inveja, difamações, dissensões, discórdias, mentiras. Nada disso faz parte da vida daquele que nasce de novo. Ele pode até tropeçar, pecar de maneira ocasional, mas ele não vive no pecado, porque o seu prazer está em agradar a Deus, em ser cheio do Espírito Santo e andar no Espírito. Esse é o sinal de quem nasce de novo. Aquele que nasce de novo também, ele tem um desejo de viver para agradar a Deus. Como Paulo, que lá em Atos 20, 24, está registrado que Paulo disse o seguinte: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Veja o que Paulo está falando em outras palavras. A minha vida eu não considero como importante, contanto que eu cumpra o ministério, a missão, a obra que eu recebi do Senhor, de testemunhar do Evangelho da graça. Ou seja, a importância da minha vida está em servir a Deus. O propósito da minha vida se resume em agradar o meu Senhor, em fazer a sua vontade, em servi-lo. Se não for para servi-lo, se não for para viver para agradá-lo, a minha vida não tem valor, não tem sentido. É isso que Paulo está dizendo. Agora pare para refletir se você é assim. Você tem prazer em servir a Deus? Você sabe pelo menos qual é o seu chamado? Quais são os dons que Deus te deu? Como é que Ele quer te usar nessa vida para glorificar o seu nome? Ou você nunca nem pensou nisso? Você talvez não sabia nem que isso existia, porque você nunca nem buscou saber qual era a vontade de Deus para a sua vida. Você realmente tem vivido para glorificar a Deus? Como Paulo disse, que o que ele almejava, a sua expectativa e esperança, era que Cristo fosse engrandecido no seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Você é assim? Você quer que Cristo seja engrandecido no seu corpo? A sua vontade é viver para glorificá-lo, para agradá-lo, para cumprir a missão que Ele te entregou de pregar o Evangelho, exercendo os teus dons e talentos, o chamado que Ele tem para a sua vida, servindo a Ele todos os dias, em fidelidade, em obediência, cumprindo a missão que Ele te entregou individualmente, especificamente, que Ele tem para cada pessoa uma missão individual, específica para cada um. Você sabe qual é a sua? Você já tem procurado saber? Você sabe como é que Deus quer que você viva? Ou você vive para si mesmo? Para agradar a si mesmo? Para realizar os seus sonhos? Para fazer sua própria vontade? Para viver para glorificar a você mesmo? Se você não vive para Deus, você vive para si mesmo. E se você vive para si mesmo, você é um idólatra. O teu ídolo é você mesmo. E você não nasceu de novo. Porque aquele que nasceu de novo, eu tenho que te dizer a verdade, aquele que nasceu de novo, ele vive para a glória de Deus. O seu prazer está em agradar a Deus. É um sinal de quem nasceu de novo. E por último, um dos mais importantes, é o amor. Jesus disse em João 13,35: nisto conhecerão todos os meus discípulos. Conhecerão todos que vocês são meus discípulos. Como que conhecerão que vocês são meus discípulos? Se tiverdes amor uns aos outros.
E aí eu pergunto, para a gente refletir, você tem amor? Você ama a Deus? Você ama o próximo? Você ama até mesmo os teus inimigos? Ou você só ama a si mesmo? No máximo você ama a sua família, ou aquele que te faz bem. Um grande sinal daquele que nasceu de novo é o fato dele amar o próximo e amar até mesmo os seus inimigos. Fazer o bem àqueles que lhe fazem mal, orar pelos que lhe perseguem. Amar as pessoas que não o amam, assim como Deus faz com a humanidade. Ama as pessoas, mesmo as pessoas não amando a Deus. Então você tem essa característica no seu coração, você tem amor, você verdadeiramente é alguém que busca o bem-estar do outro, que se preocupa com o outro, que procura ajudar o outro, seja no sentido físico, emocional ou principalmente espiritual. Ou você não se preocupa com ninguém, só se preocupa com a sua própria vida. Você realmente tem amor. O amor de Deus foi derramado no seu coração pelo Espírito Santo. Como diz lá em Romanos 5:8, que Deus faz isso com os seus filhos. Você tem amor? Você realmente ama? Você se importa? Se você não tem isso, você não nasceu de novo. Aquele que ama de verdade tem nascido de Deus. É o que João explica na sua carta em 1 João. Que todo aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que nasceu de Deus vive em amor. Se alguém não ama, nunca conheceu a Deus. É o que João ensina. Então pare para refletir nessas coisas. E pense, será que realmente você nasceu de novo? Porque esse nascimento espiritual que Jesus falou para Nicodemos que ele precisava, é um nascimento, como eu disse, que vem da parte de Deus, do Espírito de Deus, que opera uma transformação radical na vida da pessoa. E ela passa a viver diferente, porque ela passa a ser um filho de Deus. Mas para isso acontecer, se você perceber que você não tem isso na sua vida ainda, clame a Deus, peça perdão, se arrependa dos seus pecados, reconheça Jesus como teu Senhor e Salvador, entregue a tua vida a Ele, e aí você será salvo, você vai nascer de novo, o Espírito de Deus vai te transformar, Deus vai vir habitar dentro de você, e como diz lá em 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas vão passar, tudo vai se fazer novo, porque quem é nova criatura é assim, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Deus vai te dar um novo coração, vai te dar uma nova vida, uma nova mentalidade, uma nova maneira de viver, e vai ser algo natural para você. Porque quando você nasce de novo, isso se torna algo natural, porque o teu coração é transformado. Deus tira o coração de pedra insensível e dá um novo coração de carne, um novo coração espiritual, que tem prazer nas coisas de Deus. Então, meu irmão, se você não nasceu de novo, clame a Deus desesperadamente, suplique, implore por salvação, peça para Ele te aceitar, clame, se arrependa, chore, e Deus vai te receber e vai te dar uma nova vida. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém.